Aprender. Olha que desafio é esse que a gente traz para você agora. Aprender a ser inteligente para sermos mais felizes. Esse é o fundamento da alfabetização emocional. O que é isso, Mônica? Calma que a gente vai conversar sobre essa expressão, viu? Que tem ficado cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a alfabetização emocional, o que acontece? As emoções são trabalhadas para que a gente possa lidar melhor com medo, angústia, com a vida. E aqui comigo a psicóloga Lívia Alvarenga. Lívia, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, mais Desafio, uma vez. Né? Nossa. Falar sobre alfabetização emocional. A gente vai começar a prosa, mas você pode participar pelo 99897.000, tá bom? Vem com a gente também aqui. O que é isso? Alfabetização emocional. A gente vai conversar sobre as emoções e quando isso deve ser feito, Lívia? Bom, a alfabetização emocional é educar as nossas emoções, né? Mas esse processo de educar as emoções, ele é um processo novo. É algo novo, algo do agora, algo do momento. Nós, enquanto filhos, não fomos educados para lidar com as nossas emoções. Então, nós temos muita dificuldade em lidar com as emoções no todo. Nós não sabemos reconhecer, nós não sabemos diferenciar um sentimento do outro. Nós não sabemos como lidar com esses sentimentos e cada vez se fala mais nisso quando se tem filhos. Agora, eu tenho um filho, o filho não vem com receita, não vem manualzinho, como que eu vou lidar com isso? Então, a gente ensina muito os filhos sobre um monte de coisas. A gente ensina cores, a gente ensina a reconhecer a letra, reconhecer o próprio corpo, a diferenciar, às vezes coloca lá, esse é o fogão, esse é a TV, né? Então, ensina as coisas para as crianças, mas não fala sobre os sentimentos. Então, hoje nós estamos vivendo uma fase eu falo que nós estamos vivendo uma grande transformação, porque existem muito material disponível para a gente conhecer essas emoções e para a gente falar delas com os filhos, né? Então, qual que é o melhor momento de se começar? Qual é? Né? Qual é? Eu sempre falo que o melhor momento é a gestação. Porque na gestação, toda gestante, isso é sem exceção. Fato. É fato. É um turbilhão de emoções que ela não quer sentir para não passar para a criança. Aí está o erro? Está o erro. Porque como você não vai sentir? Tristeza, medo. Medo, raiva, frustração, angústia. E aí converso com a criança? Com aquele meu... A primeiro momento eu aceito. Não nego, né? Eu não negar. Se eu aceito o que eu sinto, fica mais fácil. Muito mais fácil. Porque aí, quando eu reconheço que eu senti, eu aceito o meu processo, eu aceito aquele sentimento que eu não tenho como modificar, eu tenho ações para lidar com ele. Eu vou criar ações para lidar com ele. Porque eu quero resolver. E é na gestação que a mulher tem a maior força de resolução. E o homem também. Né? O homem, quando ele entra nesse processo de paternidade, o bebê está dentro da barriga, ele nega as emoções tanto quanto a mulher. E isso gera um distanciamento, às vezes, na relação do casal. A Lívia Alvarenga continua com a gente aqui, falando sobre isso, sobre esse desafio da gente lidar com as nossas emoções e, acima de tudo, ensinar. Ensinar, tá? Ela vai continuar conosco, então mande suas perguntas, esse assunto está muito bom. Vou te pedir licença e eu acho que a gente vai continuar no mesmo tema que é a família, porque a gente está falando de família. Isso. Né? Isso de mesmo. Você lidar com as emoções ali na família, para ser mais inteligente e mais feliz. Já já a gente volta com a Lívia. A partir de quando a gente deve conversar sobre as emoções com os nossos filhos, né? E essa conversa é um desafio, e é um desafio que a gente traz aqui com a psicóloga Lívia Alvarenga, e você disse pra gente no bloco anterior que conversar durante a gestação, né? Na gestação é a questão de você se aceitar, porque a criança, existem vários estudos que falam sobre isso, a criança ela aprende muito mais com o comportamento do que com as palavras. Então, não adianta o meu filho crescer e eu falar para ele assim, olha, você não está sabendo lidar com a sua raiva, eu também não sei lidar com a minha. Né? Então,
Quando a gente começa a aceitar as nossas próprias emoções, fica mais fácil de dialogar. Então, eu preciso aceitar, descobrir o que eu sinto, para mim saber o que é, para mim poder identificar aquilo também no outro, que é o meu filho. E qual que é o melhor momento da gente fazer isso? Sempre. Desde que a criança nasce. Ah, ela está chorando por quê? Porque ela está com dor? Porque ela está com fome? Porque ela... Então, vamos pensar num bebê. Então, a mãe, a primeira coisa que ela vai fazer é: por que o meu bebê está chorando? Ela vai começar a investigar. Nesse processo de investigação, ela já tem a capacidade de, em algum momento, identificar. Ela vai demorar um tempo para identificar o significado daquele choro, mas ela já sabe, em algum momento, que agora você está chorando por causa disso. Tudo bem. Né? Tudo bem. A gente já vai resolver isso. Né? Entendi. E vai chegar um momento em que a gente vai falar para essa criança, vai ver a atitude da criança e vai falar: olha, agora você está agindo assim porque você está muito frustrado. Frustração realmente incomoda bastante a gente, né? Então, dar nomes, nomear sentimentos. E não tem problema errar. Porque essa criança vai crescendo, aprendendo a se identificar o que ela sente. Em algum momento ela vai falar assim: não, mãe, não é isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso. Entendi. Né? E aí você abre uma porta para o diálogo entre pais e filhos. Que é o que não acontece hoje na sua avaliação? Eu acho que acontece muito pouco. A gente silencia muito a criança. Né? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E não é assim que a gente tem que ter, a gente fala assim, psicólogo, né? Ai, é tudo... Não. Mas, menina, por que você está tão frustrado? É normal, porque você sentiu aquela frustração também dentro de você, né? Então, não adianta a gente falar assim: não, você tem que ser zen, acalma, respira. Não vai sair desse jeito na prática. É aquilo assim: não, mas você não pode sentir isso. Não, mas você não tem motivo para ficar triste, você não tem motivo para ficar com raiva. Isso não. O não aí pesa demais, né? Demais. Pode ser uma consequência trágica. Pode ser uma consequência trágica. Por quê? Porque você não está sendo empático com a criança. Você não está tendo uma escuta receptiva à criança. Então, o que ela diz é importante, o que ela manifesta é importante. Independente se você suporta aquilo dentro de você ou não. Entendeu? Entendi. Deixa eu trazer algumas perguntas para você. A Tânia, que é mãe do João e da Marcela. Ela falou que o filho dela, ela acredita que ele seja hiperativo, apronta muito na escola. Quando vai conversar com ele chora muito, fala: não, não é comigo. Ela falou: não assume o que faz, eu não sei o que fazer, viu, Mônica? E ela disse que sentiu tudo isso durante a gravidez. E ela acha que o filho talvez seja assim, ela acredita, né? Por causa disso. Então, não dá para falar que é por causa disso. Mas os sentimentos da mãe durante a gestação influenciam muito a criança. Mas quem tem que lidar com o sentimento dela na gestação é ela. E ela tem que trabalhar dentro dela para liberar essa criança desse sentimento dela que ele carrega. Porque quando a mulher, quando nós, adultos, assumimos a nossa responsabilidade pelo que somos, pelo que sentimos, pelo que fazemos, aí os nossos filhos podem ser só eles mesmos. E esses comportamentos da criança, é o que eu falei, que é o que eu disse. Esse comportamento não é só de uma gestação. Eu tenho todo um clã ancestral do meu pai, da minha mãe, do pai, da mãe, do pai dessa criança. Então, tem todo um sistema que é muito mais, que influencia muito essa criança em termos de atitude e comportamento, que é o que não é dito. Então, então é por culpa do fulano ou do ciclano? Não, essa maneira com que eu estou lidando não está resolvendo. Então, o que eu tenho que fazer? Testar novas possibilidades. A primeira possibilidade é começar de forma passiva, que é abrir essa escuta, abrir o processo de observação e tentar, de uma maneira mais inteligente, né, lidar com essa criança. Mas lidando com as emoções, abrindo seu coração para lidar de uma forma mais harmônica. Porque às vezes a criança está se sentindo julgada e não acolhida. E não acolhida, e ela precisa desse acolhimento. Ela precisa do acolhimento. E esse acolhimento pode ser feito de que forma? Conversando. Ele pode ser feito também, por exemplo, leitura de livros, filmes infantis. Sim. Como é que ele pode ser feito, Lívia? Livros ajudam muito, né? Então, ter esse tempo de sentar com o filho, existem vários livros que falam sobre sentimentos, emoções e atitudes. E aí a gente lê esses livros e vai mostrando para a criança: olha esse personagem, como ele se comportou,
olha isso, olha aquilo. E não são só livros atuais, não. A gente pega, assim, tem uns livros que são mais, que são releituras, reescritos mesmo de contos antigos, né, de fábulas antigas, que tem um conteúdo riquíssimo de informação a ser explorado com as crianças, né? E isso abre uma porta para um diálogo, inclusive para reconhecimento, não só da criança das próprias emoções, mas também para trabalhar a criança interna dos pais. Filme infantil, então adoro. tem o Divertidamente. Sensacional esse filme, né? Tem que assistir. Viva, a Vida é uma Festa. Também. Então, assim, tem filmes, tem uma série de desenho animado no Netflix que eu sou apaixonada, chama Daniel Tigre. Então, ele traz todos os sentimentos da criança e ele cria estratégia para lidar com eles, assim, de forma tão inteligente que, além de ensinar os pais a fazer isso, acolhe a criança do pai e da mãe que não recebeu isso. Então, assim, é um processo que não é só para o filho, é também para os pais. Daniel, o Tigre. Deixa eu ter... Aqui o WhatsApp não para, eu vou dar uma lida aqui das perguntas para a Lívia, né, com esse assunto sobre como a gente deve conversar e quando com os nossos filhos sobre emoções. Mônica, eu tenho uma filha de 13 anos, ela é mais mãe minha do que eu dela, Elisângela, do Jardim das Palmeiras. Isso acontece também quando se fala das emoções, quando se traz essa inteligência? Sim, porque a gente acha que a gente cresceu. Nós somos adultos, eu tenho, não sei, 30 anos, 20 anos, 40 anos, eu sou um adulto. Mentira. Porque as minhas emoções ainda estão lá na minha infância. E às vezes o filho, por amor a esses pais, ele vai ter que ser, ele acha que ele precisa saber lidar com as próprias emoções e com a emoção dos pais. Então fica um pouco invertido. E eu atendo muitos casos assim, em que os filhos, às vezes, na adolescência, eles ficam sobrecarregados, que é um momento de rebeldia, é um momento para eles estarem se distanciando dos pais para descobrir quem eles são, mas naquele momento eles estão tendo que assumir essa responsabilidade sobre os pais. Tem que ficar atento. A Patrícia de Patos de Minas com a gente. Mônica, minha filha tem 8 anos e sempre que eu começo a falar com ela, ela não me responde, mas vai para o banheiro e chora. Eu tento conversar e tempos depois ela me conta as coisas. Eu digo que sempre precisa falar o que sentiu no momento dos acontecimentos. Por que que ela vai para o banheiro? Ela é uma criança muito amorosa, mas nos momentos de conturbação ela muda. Interessante esse depoimento da Patrícia, né? Então, no momento de conturbação, a criança vai mudar. Nós mudamos. Nós não somos os mesmos quando nós estamos vivendo emoções fortes. E que a gente ainda precisa de um tempo para a gente processar, para a gente lidar com elas. Então, tudo bem. Ela ir para o banheiro chorar, é ela que tem que aceitar a angústia dela enquanto mãe. Depois tem um diálogo, ótimo. No momento que a filha está pronta, ela abraça, ela acolhe e resolve. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, Mônica. Eu não consigo lidar muito bem com o emocional da minha filha. Na mesma hora que está feliz, está triste, isso está afetando o meu emocional. Por mais que eu não demonstre isso. Ela só tem 7 anos e tem medo tem o medo, a mãe, que é a Gabriela, tem o medo da adolescência. Olha a angústia da mãe aí. Então, o filho que tem essas emoções variadas, né, ela também está representando muito essas emoções da mãe, que a mãe está reprimindo. Então, quando a mãe fala, olha, filha, quando você fica assim, eu sinto isso. Você não está colocando uma carga de peso na criança, mas fala, eu também sinto. E às vezes o filho, quando ele tem o pai que não sente, ele sente demais. Né? Então, ele precisa ter um equilíbrio nisso. Olha, eu sinto raiva, eu não tô afim de conversar agora, eu tô nervoso. Se eu for conversar com você agora, eu não vou falar uma coisa legal para você, porque eu estou muito irritado, né? Então, esse tipo de atitude dos pais ajudam muito a criança. Que é verdade, né? Verdadeiro. É verdade que se traz para essa convivência. Ai, que bom esse assunto. A gente vai voltar mais a conversar sobre isso? Vamos, né? Vamos sim. Essa é a Lívia Varenga, psicóloga, falando aqui sobre essa questão da gente lidar com as nossas emoções, aceitar e, claro, conversar isso com os filhos. Obrigada, Lívia. Obrigada, Mônica, mais uma vez. Volte sempre. Tá? Volto sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Excelente fim de ano para você também. Obrigada para vocês também.